Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rafael Fabre. Vamos começar mais uma aula de Física 3 para o PISM 3 e para o Enem. Assunto eletrostática. E nesta aula vamos resolver alguns exercícios sobre eletrização. Estamos na página 22 do nosso livro de referência. Exercícios resolvidos. Vamos ao primeiro exercício. Número 1. Uma experiência clássica da eletrostática está representada nas figuras a seguir. Figura A e figura B. Na figura A, nós temos um bastão de vidro atritado com seda. Vai haver repulsão caso ele seja aproximado de um outro bastão de vidro atritado também com seda. Contudo, se este bastão de vidro atritado com seda for aproximado a um bastão de ebonite atritado com lã, vai haver atração. A figura B mostra um bastão de ebonite atritado com lã sendo aproximado de um outro bastão de ebonite atritado com lã. O livro diz que vai haver repulsão. Contudo, se este bastão de ebonite atritado com lã for aproximado a um bastão de vidro atritado com seda, o livro diz que há atração. Um bastão de vidro e um bastão de ebonite, atristados respectivamente com seda e lã, são aproximados de dois outros bastões dos mesmos materiais, também atritados com seda e lã e pendurados horizontalmente por fios isolantes. Em A, o bastão de vidro atritado com seda repele o outro bastão de vidro também atritado com seda, mas atrai o bastão de ebonite atritado com lã. Em B, o bastão de ebonite atritado com lã atrai o bastão de vidro atritado com seda, mas repele o bastão de ebonite atritado com lã. Letra A. Que conclusões é possível tirar dessa experiência em relação às propriedades das cargas elétricas? Letra B. Sabendo-se que a carga adquirida pelo vidro é positiva, qual a carga elétrica de cada corpo ebonite, seda e lã, descrito na experiência? Vamos à resolução. Letra A. Quanto aos pares de corpos atraídos de mesmo material, pode-se concluir que as cargas elétricas adquiridas são de mesma espécie e que cargas elétricas de mesma espécie se repelem, pois os dois bastões de vidro atraídos com seda e os dois bastões de ébano atritados com lã se repelem. Ok?
Essa é a primeira conclusão que tiramos. Materiais de mesma espécie se repelem. Nós não sabemos se materiais opostos vão se repelir ou não, vão se atrair ou não. A primeira conclusão que nós tiramos é que materiais de mesma espécie, atritados pelo mesmo material, eles vão se repelir, pois adquirem a mesma carga. Por outro lado, a atração entre os bastões de vidro e os de ebonite mostra que as cargas elétricas que eles adquirem não são da mesma espécie. Essas observações permitem duas conclusões. São opostos, né? Se ocorre atração, são cargas opostas. Existem duas espécies de eletricidade: a adquirida pelo vidro, atritado com seda, e a adquirida pela ebonite, atritada com lã. Cargas elétricas de mesma espécie se repelem e de espécies diferentes se atraem. Letra B. Sendo a carga elétrica do vidro positiva, como o livro diz. Como a eletrização foi conseguida por atrito, a carga elétrica da seda é negativa. Vamos lá. Vamos entender. O livro afirma que a carga elétrica do vidro é positiva após o atrito com a seda. Concluímos, então, que se a carga do vidro é positiva, então a carga da seda será negativa. Ok? Se a ebonite atritada com lã é atraída pelo vidro, então vai ser oposto. Cargas opostas se atraem. O vidro, se o livro afirma que o vidro ficou positivo, sendo atraído pela ebonite, a ebonite, então, vai ter carga oposta, negativa. Tá? A carga da ebonite é negativa. Logo, a carga elétrica da lã, com a qual a ebonite foi eletrizada, é positiva. Então, nós temos que o vidro é positivo, a seda é negativa. A ebonite é negativa e a lã positiva, né? São apenas deduções, inferências baseadas no que o livro afirmou. Assim, são questões de vestibular. Você tem que deduzir, raciocinar sobre uma afirmação. Dado esta afirmação, eu posso concluir que... Aí você faz as suas conclusões. Número 2. Você pode fazer uma experiência simples e interessante. Esfregue um canudo de refresco com lenço de papel ou papel higiênico. Não esfregue muito forte para não deformar o canudo, nem muito fraco para que haja um bom contato entre os corpos. Depois coloque-o junto à parede. Você vai notar que o canudo gruda na parede. Olha que experiência interessante. Você vai pegar um papel higiênico ou um lenço de papel, né, papel usado na cozinha, e vai esfregar um canudo com aquele papel e vai aproximar esse canudo à parede. E vai, segundo o livro, observar que este canudo gruda na parede. A pergunta é: explique por que isto acontece.
A resolução, o livro aqui traz a explicação. O atrito entre o canudo e o papel provoca a troca de elétrons entre eles. Ambos se eletrizam. Não sei qual é a carga. A princípio, eu não sei se o canudo fica positivo ou negativo, se o papel fica positivo ou negativo. Eu não sei. O que eu sei é que ele fica eletrizado. Ele vai ter um excesso de carga, ou excesso de carga positiva ou excesso de carga negativa. Em outras palavras, ou um excesso de cargas negativas ou uma carência de cargas negativas. De acordo com a série triboelétrica, reveja a série da página 17, o mais provável é que o papel perca elétrons para o canudo. Então, como o canudo é de plástico, ele fica eletricamente negativo. Isso. O papel vai ceder elétrons para o canudo. Ao encostar o canudo na parede, elétrons dos materiais de que é feita a parede são repelidos. Então, o canudo está negativo. Logo, na superfície de contato entre a parede e o canudo, esses elétrons ali da superfície vão ser repelidos mais para fundo da parede. Eles vão ficar mais no fundo. Na frente vai ter carência de elétrons, ou seja, vai ficar positivo. E vai haver uma força elétrica de atração entre o canudo negativo e a parte da parede que ficou positiva. Ao encostar o canudo na parede, elétrons dos materiais de que é feita a parede são repelidos, como está representado esquematicamente na figura a seguir. O canudo com carga elétrica negativa e a região da parede junto a ele com carga elétrica positiva. Assim, o canudo e a parede passam a atrair-se eletricamente, mas, como o canudo é isolante, o plástico é um excelente isolante. A troca de elétrons entre os dois corpos é muito lenta e reduzida, então o canudo e a parede permanecem grudados. Observações. Há canudos de diferentes tipos de plástico, por isso é impossível situá-los com precisão na série triboelétrica. Mas, como todos os materiais plásticos dessa série são recebedores de elétrons, nós os consideramos também recebedores de elétrons. Então, todos os canudos de plástico vão ser considerados como recebedores de elétrons. Número 2. Aos poucos, os elétrons do canudo passam para a parede ou para o ar. Pode-se ter certeza disso porque, com o tempo, o canudo acaba caindo, o que significa que a força de atração elétrica entre o canudo e a parede diminui até perder para a gravidade. Em princípio, vai ter uma gravidade puxando o canudo para baixo. Só que essa força elétrica é maior que a gravidade. Então sustenta o canudo na parede. À medida que essa força elétrica vai diminuindo, porque os materiais em contato tenderão à neutralidade, a força de gravidade acaba vencendo. Número 3. A força de atração elétrica prende o canudo à parede,
mas não impede de deslizar para baixo. Para que o canudo não deslize, é preciso que haja uma força de atrito exercida pela parede sobre ele, capaz de equilibrar o seu peso. Senão, se a parede for muito lisa, o canudo pode se manter grudado nela, mas escorrega e cai. Vamos agora ao exercício número 3. A figura representa uma experiência feita com um bastão carregado negativamente e um pêndulo eletrostático, cuja esfera é condutora e está eletricamente neutra. Temos aí, no exercício 3, um bastão negativo. A esfera estava inicialmente neutra e foi atraída pelo bastão. Ela adquiriu carga. Ao adquirir carga vinda do bastão, ambos ficaram com a mesma carga. Após este contato, houve repulsão. Vamos ver o que o livro traz. Quando se aproxima o bastão carregado do pêndulo, observa-se que a esfera é inicialmente atraída. Toca então o bastão e logo em seguida passa a ser repelida. Explique o que acontece em cada uma dessas etapas. Resolução. Primeira etapa. A presença do bastão carregado negativamente próximo da esfera do pêndulo repele os elétrons nelas presentes, que, ao se afastarem dele, deixam a parte da esfera mais próxima do bastão eletricamente positiva. A esfera torna-se eletricamente polarizada. Próxima ao bastão, positiva, distante do bastão, negativa. Em consequência da maior proximidade entre o lado eletricamente positivo da esfera e o bastão eletricamente negativo, prevalece a atração entre a esfera e o bastão. Então vai ocorrer a atração, né? A força de atração é maior que a força de repulsão, porque as cargas opostas estão mais próximas do que as cargas semelhantes. Segunda etapa, quando a esfera do pêndulo toca o bastão, ocorre a eletrização por contato. Parte dos elétrons em excesso no bastão são transferidos para a esfera, que se torna então eletricamente negativa também. Uma vez eletrizada negativamente, a esfera do pêndulo passa a ser repelida pelo bastão. Vejam a figura C. Ocorre a repulsão. Observações. Primeira, a expressão prevalece a atração na solução da primeira etapa é importante para que fique claro que a repulsão também existe. O que ocorre nesse caso é um desequilíbrio nas interações elétricas entre o bastão e os dois lados da esfera do pêndulo por causa da diferença de distância entre eles. Segunda observação, o objetivo deste exercício é reforçar a ideia de que não basta que em um corpo haja o mesmo número de elétrons e prótons para que ele seja neutro. É preciso também que eles se distribuam simetricamente no corpo, tanto no nível microscópico como no nível macroscópico. Vamos à questão 4 agora. As figuras representam uma experiência que utiliza um bastão carregado positivamente e um eletroscópio. Então, o bastão estará carregado positivamente. Letra A.
Quando se aproxima o bastão carregado do eletroscópio, observa-se que a lâmina sofre uma deflexão. Veja lá no eletroscópio a lâmina. A lâmina ela vai sofrer uma deflexão. Quando você aproxima o bastão carregado. Quando se afasta o bastão, a lâmina volta à posição inicial, como mostra a figura. Ela está junta lá embaixo quando você carrega com o bastão, né, por indução, não por contato aqui, você não vai encostar. Vai ser um carregamento por indução. E ela vai abrir. Depois ela vai fechar quando você afasta o bastão. Quando o bastão carregado aproxima-se da esfera do eletroscópio e a toca, agora nós vamos tocá-la. Antes foi indução, agora será contato. Observa-se que a lâmina sofre uma deflexão, como antes, mas agora ela vai permanecer assim, com a lâmina afastada da sua base, mesmo com a retirada do bastão. Aí o livro quer que nós explicamos a diferença. O que acontece de diferente? Por que que aqui na letra A lâmina volta para sua base e por que aqui na letra B a lâmina permanece afastada da base? Vamos à resolução. Letra A. A presença do bastão positivamente carregado próximo ao eletroscópio atrai elétrons para a esfera do eletroscópio. Veja aqui que vai ficar negativamente carregado próximo ao bastão positivo, porque acontece a atração. A parte superior fica predominantemente negativa e a inferior, onde estão a haste e a lâmina, fica predominantemente positiva. O eletroscópio fica eletricamente polarizado. Por isso, a lâmina é repelida pela haste e sofre deflexão. Quando se afasta o bastão, os elétrons se redistribuem e o eletroscópio volta à situação inicial de neutralidade. Agora, na situação B, quando o bastão toca o eletroscópio, ocorre a eletrização por contato. O eletroscópio perde elétrons para o bastão, tornando-se também eletricamente positivo. O bastão e o eletroscópio ficam positivos. Por isso a lâmina mantém-se defletida. Entenderam? Na situação A, o bastão não toca na esfera, então não ocorre transferência de carga de um para outro. Quando você retira o bastão, a lâmina volta para a posição inicial. Na situação B, quando você toca o bastão na esfera, ocorre transferência de elétrons. Então, ao retirar o bastão, a lâmina continua carregada, por isso ela continua defletida. E por fim, o exercício número 5, um eletroscópio está eletricamente carregado, portanto a lâmina está levantada. Se você tocar a esfera desse eletroscópio com o dedo, com objetos metálicos ou ainda papel, madeira, etc., a lâmina abaixará. Com materiais plásticos, por exemplo, isso não acontece. Veja as figuras e responda como você justifica essas observações. Com o dedo ela abaixa, com uma régua ela não abaixa. E o livro traz a resolução assim. Como vimos no exercício anterior, se a lâmina está levantada, o eletroscópio está eletricamente carregado. Se está abaixada, é porque ele se descarregou.
No capítulo 4, no estudo da capacidade elétrica, esse processo de descarregamento elétrico é apresentado de modo mais aprofundado. Dessa forma, pode-se verificar quais materiais são condutores nessa experiência pela movimentação de elétrons, nossa pele, materiais, papel, madeira, etc., e quais atuam como isolantes, em geral, os materiais plásticos. Voltando aqui, se ela está carregada e você põe o dedo, você vai descarregá-la. Então, a repulsão entre a base e a lâmina vai acabar e ela vai voltar à sua posição de origem, na base, junto à base. Se você aproxima uma régua de plástico, que é um isolante, a carga da lâmina não vai fluir para a régua. Então, ela vai continuar sendo repelida pela base, né? Então, ela não se descarregará. E essa é a explicação por que ela continua defletida. Tudo bem, meus amigos? Essa foi a aula de exercícios sobre eletrização. Na próxima aula, vamos conversar sobre a lei de Coulomb e a medida da carga elétrica. Temos aqui alguns exercícios. Exercício 1, 2, 3, 4, 5. Né? Vocês podem dar um print aqui na tela e ler, né, cada um deles, né? Aí o 4 e o 5 aí, esse aí é o 5. E se vocês quiserem, tentem resolvê-los, explicá-los assim como nós explicamos os exercícios aí resolvidos do livro. Caso tenham dúvida, perguntem ao monitor ou a mim, que eu vou conversar sobre eles com vocês. Tudo bem, pessoal? Semana que vem vamos falar sobre lei de Coulomb. Tchau, pessoal!